Olá, isso aí. Vamos ver aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Muito tempo? Todo mundo me ouve aí? É, a gente, depois de um tempo, estamos retornando. Vou esperar a minha amiga Silvia entrar aqui para a gente poder fazer o bate-papo. Mandei o convite a ela. Vamos ver o que acontece. A ideia aqui é que a gente bata um papinho e explique para vocês a conjuntura. Na verdade, era para rolar no perfil dela, mas deu algum probleminha lá e a gente vai fazer aqui, né? Então, vamos ver se a Silvia consegue entrar. O importante é fazer, né? A gente não estava conseguindo definir onde fazer. Aê! Consegui! Aê! Hoje Palmas! parece que tá rolando um boicote aqui. Cara, tem dia que não é todo dia, né? Tô pondo um pouquinho mais para trás para melhorar aqui a visualização. Silvia, tá contigo, manda ver. Eu só convidei e você é a nossa líder aqui do processo. Vamos Bom, conversar. eu começo pedindo desculpas por duas coisas, por não ter entrado, simplesmente não entrou. Eu entrei umas 5 vezes e não rolou. E pelo meu nariz. Eu tenho uma rinite horrorosa que hoje está atacada. Geralmente eu digo, não é Covid, é rinite. Dessa vez eu confesso que eu não sei. Eu tenho rinite também, tenho sofrido bastante, mas essa época do ano aqui em Brasília, eu sofro pelo contrário, né? Porque o tempo fica seco e aí eu tenho muito sangramento nasal. Você sabe E que assim, nessa então é época, quando eu terrível. tô em Brasília, eu faço muita sauna. Normalmente nos hotéis tem a sauna e resolve a minha vida. Aqui não tenho sauna, minha rinite está super atacada, mas a Covid está muito próxima de nós aqui, então pode Enfim, ser, vamos que pode vamos, ser. vamos que vamos, vamos que vamos. Inclusive, esse Pode é um ser, dos mas vamos torcer que motivos. não. Esse é um dos bons motivos que me trouxeram aqui. A gente não conseguiu. Quem já fez live comigo, você inclusive sabe que eu faço toda uma preparação para live, eu levo dias estudando, levantando quais são os temas e tudo mais para os nossos convidados. E a minha falta de estrutura essa semana aqui está muito grande. E a semana que vem estaremos no mesmo problema, porque além da minha falta de estrutura, o meu convidado de segunda-feira está internado com Covid também. Então, Uau, é, uau, não. estamos Enfim, nessa. vai dar tudo certo, vai dar tudo Vai dar tudo certo. certo, a Vai dar gente tudo sai certo. dessa. É isso Hum, aí. Manda ver. bom, então vamos lá. E aí, nada melhor do que ter uma brechinha para chamar os amigos, né? Então, eu vou fingir que a live é minha, vou fingir que eu tô na minha página. A live é sua. Você está na sua página. E Me página, sua página. é isso. Então, a minha ideia era que a gente falasse um pouquinho do adiamento das eleições, porque parece que na vida da gente aqui, cidadãos comuns, não muda muita coisa. A gente só, ao invés de ir lá em outubro, vai em novembro votar. Uhum. E a princípio, dia 1º de janeiro, tudo começa, como sempre aconteceu. Mas o fato é, a dinâmica eleitoral ela tem suas implicações na política sempre. E eu acho que esse ano ela tem várias outras questões que devem chamar atenção. Então, primeiro, é o primeiro ano de eleições municipais depois da reforma política. Uhum. Então, a forma de fazer campanha já é diferente. A gente tem candidatos que estão em campanha já há muitos meses e tiveram que suspender essas, na verdade, veladamente suspender essas campanhas, porque está todo mundo nas mídias sociais, fazendo um monte de live, né? Chamando um monte de gente para conversar e se promovendo, promovendo nome e tudo mais, inclusive fazendo coisas que não deveriam, como, por exemplo, participando de campanhas beneficentes, fazendo doações e se Projetos sociais. exatamente se promovendo em torno disso, tudo mais, coisas que com as novas regras não pode, né? Mas o fato das candidaturas serem anunciadas com atraso acabou dando um pouco mais de tempo para essas pessoas fazerem esse tipo de coisa. E por último, eu acho que vale a pena a gente comentar a dinâmica de quem está no poder, né? Porque todos os anos existe um afastamento de profissionais que estão no executivo que vão concorrer.
Os profissionais do legislativo, em tese, não se afastam, mas na prática super se afastam, né? A gente não tem um movimento de candidaturas de deputados para vereador, mas a gente tem para prefeitos. E o Poder 360 fala em 125 parlamentares que vão concorrer a prefeituras esse ano. Então, eu queria debater um pouquinho contigo como é que fica essa dinâmica. Assim, primeiro, qual é a mudança nas regras eleitorais? Assim, bem claro. E nas campanhas, principalmente. Eu creio que a primeira coisa muito importante, Silvia, de mudança das regras eleitorais é o fim das coligações proporcionais, né? Que vem de 2018 e vai bater nessas eleições municipais agora, e me parece ser o grande teste. Por quê? Porque as coligações sempre foram um instrumento em termos de eleições proporcionais que permitia que grandes lideranças políticas com pouco apoio popular fossem eleitas. Posso lembrar aqui, por exemplo, alguns casos de memória que não envolvem as municipais, mas envolvem a mesma lógica, que é, por exemplo, quando Enéas Carneiro foi eleito deputado federal pelo PRONA, né, ele levou consigo mais 7 deputados. Por quê? Porque a coligação arrebanhou todo mundo e levou. Lembra do Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Eu acho que todo cidadão deveria processar o Tiririca porque ele prometeu algo que não cumpriu. Ele disse que pior que tá, não fica e ficou. É brincadeira, ninguém deve processar o Tiririca. Eu adoro o Tiririca, acho um humorista fantástico, fez muito pelo circo. Tá tranquilo, deixa ele em paz. Né? Porque senão as pessoas levam a sério, né? E vão pra cima do coitado. É que eu acho deixa ele em interessante paz. que você fala dele como humorista, né? E ele tá há mais tempo como deputado. Pois é, mas eu tô partindo do princípio que ele tem uma vida de palhaço de circo, né? Que é pregressa ao parlamento. Então, assim, o Tiririca é um outro fenômeno desse. Ele teve uma votação muito grande, e aí os votos do Tiririca foram enchendo outras cestas de outros parlamentares e levando a coligação junto. O que acontecia, então? O partido, às vezes, estava coligado com um partido na eleição de prefeito e coligado com outro partido na eleição de vereador. Com a queda das coligações eleitorais, mesmo que os partidos estejam vinculados em termos de eleições para prefeito, na hora da Câmara de Vereadores é cada um por si. E isso é bom, né? Isso deixa a lógica um pouco mais clara para o eleitor. Eu creio que uma grande mudança também, e aí eu nem vou entrar na regra, eu vou falar da conjuntura em si, se você me permite, é o fato de que com a pandemia a gente não sabe, por exemplo, como ficam as questões das aglomerações eleitorais. Inclusive tem uma iniciativa do Túlio Gadelha rodando no Congresso agora para proibir os comícios, né? Que eu acho uma situação extrema, mas a pandemia é uma situação extrema, então talvez seja necessário. Há a possibilidade de que essa reflexão da proibição dos comícios faça com que você não tenha esse tipo de aglomeração. E aí vem um ponto importante. Eleição municipal normalmente é casa a casa, né? Não vou dizer, você sabe disso, a gente já conversou um monte sobre eleição, é casa a casa, é guerra, né? Eu costumo dizer que eleição municipal é Stalingrado, para quem gosta de história. Isso quer dizer, você tem que ganhar cada votinho em cada casa. E aí você tem uma dificuldade com esses tempos de pandemia, que é as pessoas vão ter maior dificuldade de terem diálogo uns com as outras e aumenta-se a dependência das redes sociais. O problema fundamental é que quando você está falando de métricas de redes sociais para municípios, fica mais complicado. Né? Numa eleição de Estado, numa eleição federal, é mais fácil construir essas mensagens. Mas quando você está falando de municipalidade, gera um novo complicador. Então, me parece assim que o adiamento das eleições altera bastante a dinâmica, e aí tem um ponto fundamental partindo do princípio que você tinha dado, dos dados do Poder 360, que são do DIAP, né? O DIAP levantou os dados e o Poder 360 repercutiu. 125 parlamentares até o presente momento anunciaram seu interesse em concorrerem a eleições municipais. Agora, um grande ator da conjuntura política que não está envolvido nas eleições municipais, e isso é uma vantagem e uma desvantagem para ele, é o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro decidiu no ano passado criar um novo partido, o projeto do partido não avança, eles não conseguem avançar dos 3,2% de assinaturas, e aí o presidente não tem candidatos e não tem, teoricamente, apoiadores e apoiados no pleito. Isso é bom diante da conjuntura complexa que se coloca para ele, no sentido de que as eleições municipais sempre foram termômetros para as eleições federais, né, para as majoritárias. Então não dá para ter esse termômetro, porque o presidente Bolsonaro não tem
não tem partido e E ele possivelmente não não vai sai ser na candidato. foto com E ninguém, ele né? não sai na foto com ninguém, mas tem uma vantagem, Silvia, que é se algum prefeito ganhar uma eleição dizendo que está apoiando o Bolsonaro, ele vai lá tirar uma foto. Então, assim, o presidente, a lógica do presidente e do Aliança não ser um partido ainda, dá a possibilidade de você evitar o dano, mas você pode surfar no ganho. Né? A questão é saber se eles vão querer surfar no ganho. A gente tem que esperar também como é que isso vai aparecer no dia seguinte, principalmente nas grandes cidades. Né? Eu não me refiro aqui a municípios minúsculos e tal. Estou falando nas grandes cidades, se algum prefeito de grande cidade ganhar com a bandeira do Bolsonaro no braço, possivelmente o presidente vai lá tirar a foto no dia seguinte. Acho que é isso. Sem Covid, né? Sem Covid. Ou com Covid, não sei. É complexo, né? Me impressiona um pouco o fato de que o medo do brasileiro em relação ao Covid foi diminuindo à medida que o número de casos foi aumentando. Né? Em vários lugares no mundo é o contrário. As pessoas foram aumentando o medo à medida que os casos foram crescendo. Aqui os casos estão crescendo, as pessoas estão tendo menos medo. Assim, não, né? Outro dia eu fui à padaria, um caos, rapidão. Eu fui à padaria outro dia e tinha um cara conversando com uma senhora do outro lado da calçada. Eu mudei de lado da calçada, não quero pegar esse troço. Aí o cara falando com a moça, os dois sem máscara, a moça com a criança no colo, e o cara, não, eu tive Covid e tal, não sei o quê. E a mulher, como é que foi? Pô, foi pesado, tal, não sei o quê, tarará. E eu, tá, mas... Aí ele, não, mas agora que eu tive, eu tô de boa, eu tô na rua direto. Eu, tá certo. Né? Então é isso, as pessoas perderam medo. Você sabe que eu publiquei hoje, tá lá no meu Stories, uma pesquisa que a BBC anunciou, eu não sei dizer de onde que é a pesquisa, mas que fala da alta possibilidade de recontágio. Então, quer dizer, quem pegou não tá livre. Quer dizer, não dá para provar, não dá para dizer que tá livre. É isso. E eu acho que essa coisa de aumentar mesmo o conforto com o aumento dos casos é que, às vezes, tem muita gente que tem gente próxima que pegou e não teve nenhum efeito muito grave, Isso. e aí reforça aquele conceito de gripezinha, né? Então, eu assim, não quero nenhuma gripezinha, eu nem quero essa rinite aqui. Quem tem rinite que sabe. Pessoal aí que tá assistindo a gente que tem rinite. Quem tem rinite aí, levanta a mão. Rinite é duro, não é? Eu tenho rinite. Rinite é duro, rinite é osso. E o pior é que a sensação que eu tenho é que tudo que a gente tem, a gente acha que é sintoma, né? Então, quando você começa a entrar nessa neurose... Assim, é isso, tem isso também, tem isso. Ó, já tem gente aí, ó. Eu começo a espirrar, tipo, ai, será que é Covid? Só que eu tenho essa rinite a vida inteira, né? Então... É isso. Tem um pessoal colocando aí que tem rinite. Uma galera. Uma galera, Guilherme, André, Aline, todo mundo levantando a mãozinha. É isso aí. Todo mundo. Vou criar o Partido Nacional da Rinite. Nossas pautas são aí é que eu vou dizer, abolição dos carpetes. Por isso eu não tenho cachorro. Tá? Só queria fazer. Mas o Tavinho não tem. Piada interna. Então você pode ter. É piada interna, né? Gente, a hashtag da live hoje é Doguinho pro Tavinho. Essa é a hashtag da live. Se você colocar Doguinho pro Tavinho, você ganha um joinha meu aqui durante a live, né? Vai colocando lá. O pessoal tá em casa, em crise. Aline, coloca aí, hashtag Doguinho pro Tavinho, por favor. Aline é minha cunhada. E então, ela vai colocar... Já tem um doguinho lá que o Tavinho se diverte bastante, tá ela bom vai demais. Coloca aí, gente, vai lá, a hashtag é Doguinho pro Tavinho. Vamos, aí, ó, tá subindo a hashtag Doguinho pro Tavinho, tá subindo. Isso aí é a madrinha do Tavinho, é uma sacanagem. É isso aí, vamos subir. Vamos voltar. Você estava falando de mudança, inclusive de práticas, essas questões do comício. Tem várias outras questões que também vão implicar, né? Por exemplo, a gente viu um movimento muito grande aí e uma campanha forte, dispendiosa do governo para biometria, por exemplo. Sim. E a biometria não vai poder ser usada. É isso. Né? Então, e aí como é que fica essa... A gente se cercou de 1 milhão de coisas para não ter fraude, depois de várias acusações de fraudes eleitorais, e aí a nossa maior ferramenta não pode ser usada, né? Para começar. Eu acho que esse é um ponto interessante, sabe, Silvia? Porque, de fato, o que nós temos aí? Eu estou vendo
a galera subindo a hashtag. Estou muito feliz com isso. Isso é a minha mãe, Creomar. Sua mãe! Eu amo sua mãe. Olha que sacanagem. Beijo, mãe. Isso, aí. As mães estão sempre comigo. Então, o que acontece? O que a gente vai ter aí? O próprio presidente da República fez graves críticas, né, ao sistema eleitoral. Ele saiu com uma frase no primeiro ano de mandato de que tinha provas de que a eleição havia sido fraudada. Uma eleição que ele venceu. E aí a gente pega o contrassenso do negócio, né? Ele disse que uma eleição que ele venceu foi fraudada e que ele tinha provas. Isso entrou naquele rol de frases de efeito do bolsonarismo que depois não se comprova, né? E aí não veio nada depois. Em termos de métrica, a gente pode dizer, e aí você pode ir lá no IDEA, né, para quem está assistindo a gente, que é o Instituto de Desenvolvimento e Estudos da Democracia, que tem sede no Chile, se eu não me engano. Eles têm uma sucursal no Chile, não sei se a sede é lá. E eles conseguem mostrar que o Brasil é um dos países onde você tem um dos melhores índices de voto depositado, voto contado, autenticado. Então, assim, o sistema eleitoral brasileiro é muito seguro. Agora, todo sistema eleitoral tem, infelizmente, a possibilidade de sofrer algum tipo de fraude, né? O desafio que me parece ser para a justiça eleitoral, para a democracia, para quem está pensando essa coisa toda, como que o retardo da eleição interfere na própria lógica da democracia. Nessa percepção, a ideia de que a eleição foi atrasada em um mês é boa, porque ela não interfere na lógica dos mandatos. Eu acho que a gente tem, todo mundo que é envolvido com essas temáticas tem muito medo de que isso gere algum tipo de prolongamento de mandato, mandato tampão, coisa do gênero. Isso é muito ruim. Agora, de outro lado... Oi, pode falar. Eu ia entrar justamente nessa questão, porque a gente que acompanha o funcionamento do Congresso, principalmente, a gente vê um deslocamento dos parlamentares para suas bases para o calendário eleitoral. Isso. E aí é muito maior quando as eleições são para governador, para deputados, para presidente e tudo mais, mas existe esse deslocamento para a prefeitura. E apesar da gente olhar que ele é um pouco menor, hoje a gente vê que são 125 parlamentares que já manifestaram a intenção de se candidatar. Então, são 124 deputados e um senador. 124 deputados é um quarto. Decide votação. É um quarto dos parlamentares que não conseguirão estar lá ou que não estarão empenhados. Outra coisa, por exemplo, eu tenho projetos que eu acompanho que são de autoria de deputados que vão se distanciar do parlamento. Então, assim, qual é o gás que tem para conduzir essas pautas, né? Com a ausência desses deputados. Sem contar aqueles que vão apoiar os seus prefeitos. Isso, era isso que eu ia dizer. Ainda tem um outro ponto que é aqueles que vão, em algum sentido, apoiar candidatos, mas não são candidatos. Essa turma vai subir no palanque, essa turma vai fazer discurso, essa turma vai gravar vídeo. E aí, nesse aspecto, o que me parece interessante é que talvez o atraso, ou melhor, o retardo das eleições faça com que elas estejam mais próximas de um eventual recesso. E aí a gente pode lidar com o fato de que o impacto disso não seja tão alto como seria se as eleições fossem em outubro, né? Mas isso é uma hipótese. O que me parece é que esse processo como um todo, de retardo das eleições e de outros elementos, vai trazer em algum momento a velha reflexão ou a velha discussão acerca da unificação do calendário eleitoral, tá? Eu acho que isso, em algum momento, vai surgir essa conversa, porque, querendo ou não, a grande questão é que, com exceção do Distrito Federal, todas as unidades da federação passam por ciclos eleitorais a cada 2 anos. E isso gera um custo e um gasto para a máquina pública, sem contar também que gera uma dificuldade que você muito bem elencou em termos de votações importantes no Congresso, né? Então, você imagina, você trouxe o dado, 124, ainda bem que alguém é bom de conta aqui, né? E é você. 124 deputados é um quarto da Câmara. Um quarto da Câmara decide votação. Decide muita votação importante, né? Se for pegar a maioria simples ou a maioria absoluta, isso faz diferença. Então, esse é o tipo de situação que exige uma reflexão. A gente vai ter que saber, em algum momento, se a gente vai mudar. A questão fundamental para mim parece ser que se a gente vai estar pronto para fazer
novas mudanças ou novas alterações que sigam esse caminho da mini-reforma de 2018, que foi uma mini-reforma muito boa do meu ponto de vista, tá? Eu não sou daqueles que têm a ilusão de que a gente vai mudar as regras do jogo assim. Não vai. Se fosse TikTok, a gente ia mudar as janelas, né, na hora que instalasse o dedo. Crítica aí Já ao vamos pessoal falar de TikTok. do Facebook. Mas é isso, assim. Me parece que o jogo está mudando. A eleição de 2018, a gente vai ter provavelmente agora em 2020 uma ressaquinha de 2018, né? Algumas desilusões podem se tornar aparentes, sobretudo pelo fato de que está mais cristalizado o fato daqueles 15% que estão com o Bolsonaro acima de tudo, né? E aí isso bate 30, mas tem aqueles 15 que é núcleo duro, a gente tem que ver o desempenho desse pessoal nas urnas e nos votos, né? Então, eu acho que vai ter uma ressaquinha de 2018, que é normal também. A eleição municipal normalmente é ressaquinha da presidencial. Bom, essa sua última fala me despertou um monte de perguntas. É a primeira live que eu faço sem roteiro aqui. Assim que é bom, cara. Eu gosto do caos. A parte mais importante do roteiro, e aí eu quero convidar sua mãe de novo a fazer isso, doguinho pro Tavinho. Cadê? Sobe o hashtag. Cadê sua mãe? Até Cadê sua nervosa cunhada? aqui. Né? Cadê o pessoal subindo a hashtag? Não tá a hashtag aí. Né? Vamos subir a Bom, hashtag, gente. Quero falar sobre uma possível junção dos calendários eleitorais. Eu acho super interessante isso, mas eu fico pensando como ficaria fundo partidário, Um inferno na né? Terra. Seria E a gente vê várias questões, travada, principalmente o deu que uma está travada. muito. Oi, oi, oi. Oi. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Oi, voltei. Então, tá Tô bom. vendo. A gente vê muitos debates, principalmente com relação à participação das mulheres na política e a destinação do fundo eleitoral, que já é uma grande questão, né? Mas eu fico imaginando se aquele fundo eleitoral que vai ser destinado só em um ano, né? Numa eleição só, que vai ter que ir para presidente, governador, senador, deputado estadual, federal, vereador, prefeito e se ainda tivesse eleição para xerife, a gente teria que dividir, né? Então, Eu como é acho que isso é que bom. Eu acho que seria bom. Assim, eu parto do princípio que a gente tem que trabalhar com a ideia de que a eleição não deve ser cara. Tudo bem, a eleição é cara porque o Brasil é um país grande, tem muita gente. Mas a eleição não deve ser cara demais. Ou se ela é muito cara, o militante tem que arcar com o custo da eleição. Se você acredita em alguém, arque com o custo da eleição dessa pessoa, tá? Eu acho que em um país de renda média e uma democracia de baixa qualidade, a gente tem outros lugares para onde o dinheiro pode ser colocado, mas essa é uma questão que provavelmente não vão perguntar a minha opinião. Tô falando aqui entre nós, né? Mas uma vez que se optou pelo financiamento público, tendo em vista os problemas que o financiamento empresarial gerou, eu acho que a fatia do bolo já é boa. Só que, à medida que você unifica o calendário, você mexe na redistribuição das fatias. E talvez isso os líderes partidários não queiram, né? Porque hoje a gente já tem que o presidente do partido tem muito poder e muita interferência sobre a distribuição dos recursos públicos. Isso é um fato. E isso faz com que candidaturas fiquem viáveis ou inviáveis. A gente falando especificamente das candidaturas femininas, né? É muito difícil para uma mulher, se ela não for uma apadrinhada política, receber os recursos. Ela não recebe. Né? E agora surgiu uma discussão também, mas só o ministro Barroso foi sensível a ela até o presente momento. Surgiu uma questão de estimular diversidade étnica via fundo partidário, que os partidos tenham que lidar com isso. E eu acho que é um desafio grande para os partidos, né? Porque se você for pensar, os partidos têm dificuldades. Eles só não têm dificuldades no uso do dinheiro, mas eles têm dificuldades na prestação de contas, então tem um monte de gente com dinheiro atrasado. Eles têm dificuldades nas candidaturas femininas, eles têm dificuldades em cumprir todo tipo de pré-requisito que seja técnico de campanha. A maioria dos partidos são exceções que conseguem cumprir todas as regras. Mas eu acho que as regras não devem mudar, as regras devem seguir, né, as regras da Justiça Eleitoral para os recursos e que eles se adaptem. Eu creio que quanto mais os partidos aprenderem a lidar com a prestação de contas, por exemplo, vai ser melhor para a democracia, porque o partido fica mais legítimo, né?
Hoje, quando um parlamentar toma uma paulada de alguém porque o partido não conseguiu prestar contas, ele não tem o que dizer, né? Ele vai dizer, é difícil, é complicado, ele vai tergiversar. Mas se os partidos melhoram nesse aspecto, ele tem como dizer, e isso vira plataforma de campanha, inclusive. Entendi. Mas você não acha também que, por exemplo, esse momento em que a gente nem pode fazer tantos gastos, porque tá todo mundo dentro de casa, não tem comício para Sim. fazer, não pode mais fazer show, não, não dá para distribuir santinho por aí, porque até o papel tem que ser desinfectado e tudo mais, né? Então as campanhas, elas naturalmente vão para as redes sociais. Isso. E aí eu vejo dois fatores acontecendo e eles são absolutamente antagônicos. O primeiro é campanhas muito mais baratas, realmente pessoas mais jovens indo para redes sociais, e aí tem muito mais esse apelo, tem muito mais condições de tocar. Não estou dizendo que pessoas mais velhas não tenham condições, mas elas vão ter que usar de alguma ajuda, são exceções, Sim. né? E por outro lado, tem aquelas pessoas que estão desconectadas, mesmo apesar da pandemia, e que aí elas têm uma tendência em votar em antigos caciques, né? Porque como elas Isso. não vão estar conectadas, é mais fácil votar naquele cara que eu conheço desde 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que tem um fenômeno bem interessante que é o impacto do vídeo do Felipe Neto nas campanhas eleitorais desse ano, sobretudo nos perfis jovens. E não é pela mensagem, é pelo formato do conteúdo. Significa dizer, o Felipe Neto ontem mostrou com o vídeo, eu recomendo que vocês assistam, tá na página do New York Times, no Twitter, no Facebook, tá para tudo que é lugar. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo independentemente de você apoiar ou não, ou gostar ou não do Felipe Neto. Sobretudo pelo quê? Pelo fato de que ele mostra ali que é muito fácil você construir uma narrativa política, né? Você vai ter que ter alguns recursos técnicos, não sei o quê, mas hoje as ferramentas das redes já ajudam. Você não precisa ter um estúdio em casa, né? O YouTube tem estúdio, o Instagram te ajuda a editar, o celular resolve. Então, assim, isso vai ser um fenômeno interessante, né? Isso vai ser um fenômeno interessante. Agora, e aí possivelmente a gente vai ver um embate em que nas cidades maiores, nas cidades mais conectadas, vamos trabalhar maiores como mais conectadas, tá? Como sinônimo. Nas cidades mais conectadas, possivelmente esse tipo de perfil que você acabou de indicar, que é o cara que tem esse jeito ou de trazer as pessoas, de fazer esse diálogo via redes, esse cara pode se dar bem. Nas cidades menos conectadas ou nas regiões das cidades maiores menos conectadas, o cacique pode ser bem sucedido, desde que, e aí vem um dilema de não poder distribuir o santinho, desde que as pessoas saibam que o cacique está concorrendo, né? E aí a gente pode ver uma ressurgência, por exemplo, do bom e velho carro de som. Fulano, candidato, né, que é o combão da laranja, que durante o período eleitoral o cara coloca lá e vende aquele espaço para a turma falar de campanha. Então acho que a gente vai ter um choque, talvez mais evidente do que aquilo que a gente viu em 2018, entre duas gerações de campanha, né? Não necessariamente entre dois tipos de discurso político, mas entre duas gerações de campanha, provavelmente. Bacana. Voltando àquela questão dos 125 parlamentares, que eu ainda tô com isso muito. Isso tá te incomodando, fala para mim. Isso me chocou, isso te incomoda. E aí eu vou te dizer o que mais me chocou. Eu fui avaliar aquela lista. Né? Fui analisar nome a nome. E aí eu fiquei muito impressionada com a quantidade de deputados do Rio de Janeiro e de São Paulo que iriam concorrer à prefeitura. E é impossível ter esse número de candidatos, tá? Sim. Primeiro porque não tem partido para todos, não tem espaço para todos, todas essas questões. Segundo, porque existem outros candidatos que não são os deputados, são pessoas que ou estão concorrendo novamente à prefeitura, ou vereadores, ou pessoas notáveis das cidades e tudo mais. O que faz um deputado, e aí é uma pergunta muito subjetiva, eu quero mais uma opinião mesmo. O que faz um deputado largar esse posto legislativo para concorrer? Ou simplesmente se expor a esse ponto de ter o nome dele numa lista e depois retirar. Isso é um fator de negociação do partido? Isso traz algum benefício para o deputado? Como é que funciona essa dinâmica? Então, eu só queria dizer uma coisa antes aqui, porque colocaram doguinho pro Tavinho, priminho do Alvin, priminho da Maria. Eu queria voltar, eu voltei, eu memorizei isso só para voltar
porque eu tô na pressão, eu sou desses mesmo, né? Agora vamos responder sua Eu pergunta. quero dizer, eu quero aproveitar, assim, ó, ninguém faz uma pergunta aqui hoje. Tá todo mundo É, mudo e só falando do Dog isso, Meat. isso. As pessoas trocaram pergunta por hashtag, tá tranquilo para mim, né? Mas pode fazer pergunta também, gente, tá em casa. Campanha, né? Isso é Campanha. campanha. Isso é Tá. campanha, isso é campanha. Campanha é assim. Campanha é assim, Silvia. Então, o Vale que me tudo. parece, Silvia, vale. Nossa! Duas coisas que eu acho que são importantes aí. A primeira é a briga pelos diretórios, né? Os partidos têm seus diretórios municipais, os diretórios estaduais, né? E o diretório nacional. Muitos desses deputados precisam de controle ou de um pedaço do controle dos diretórios municipais, porque eles têm interesses na eleição daqui a 2 anos. Seja para serem candidatos ao governo, seja para serem candidatos a uma reeleição de deputado do cargo que eles possuem, seja para fazer um downgrade mesmo, porque isso acontece, às vezes o cara é deputado federal, ele faz a conta com a equipe dele e fala, velho, eu não vou ser deputado federal de novo, mas eu posso ser deputado estadual. E aí ele sai, ele coloca alguém no federal, ele faz uma permuta, ele coloca alguém no federal e sai estadual. Isso é muito comum, principalmente no Rio e São Paulo, né? É muito, muito comum. Então, eu creio que esse é um fenômeno que deve ser observado. A turma entra num processo de acomodação. Aqui no Distrito Federal, como a gente só vota a cada 4 anos, isso acontece muito assim, por exemplo. O cara anuncia a candidatura ao Senado, no início do ano. Não, aí faz uns jantares, uns almoços, não sei o quê. Aí o ano vai passando, aí ele desce para deputado federal. Quando chega perto da eleição, ele sai distrital, né? Mas por quê? Porque ele quis jogar o nome dele lá em cima e ir fazendo um ajuste, né? Uma acomodação. Eu não Choques de acho que esses chama, né? 125 choques de realidade. Eu não acho que esses 125 nomes serão candidatos, tá? Mas eu acho que um número muito maior do que 125 estarão envolvidos na campanha. Porque tem a velha história da base. O deputado federal precisa de base. Então, os escritórios Sim. regionais vão estar mobilizados, a briga pelos diretórios vai estar mobilizada. E diretório é recurso, tá? Assim, quem tiver o diretório na mão vai dizer para que campanha vai mais grana. A sobra de campanha volta para o partido. Sobra de campanha, se você fizer a prestação de conta direitinho, talvez você possa até usar na outra campanha. Então, assim, todos esses processos entram nas variáveis, né? E isso gera uma necessidade de reflexão e uma necessidade de visualização desses deputados do que eles vão fazer. Porque eu me lembro, por exemplo, no início do ano passado, primeiro semestre, nós já sabíamos alguns deputados que seriam candidatos a prefeito agora. E olha, o cara tinha acabado de receber o diploma. A tinta do diploma não tinha nem secado no papel, né? Uhum. Não é uma já vem sequinho, tá, gente? É só uma piada. Mas assim, a tinta não tinha nem secado no diploma de deputado e o cara já estava pensando no próximo passo. Porque essa ideia das eleições a cada 2 anos transformaram a corrida eleitoral em algo mais importante que o exercício do mandato. É isso que o cidadão comum não entende às vezes. O parlamentar acaba pressionado pelo fato de que ele assumiu aqui, mas em 2 anos ele tem que tomar cuidado com quem vai ser o prefeito, porque se for um inimigo dele, ele não tem agenda nos próximos 2 anos seguintes. E aí não adianta ter emenda parlamentar que vai para um município em que o prefeito é teu inimigo. Não vai resolver nada, o cara não vai te chamar para a obra. Então, a gente tem uma lógica e uma dinâmica hoje que é muito destrutiva em termos de criatividade para os mandatos e para o exercício das políticas públicas. Porque o cara é refém da lógica eleitoral o tempo todo, mais do que em outras democracias. O presidente Dilma falava muito isso, né? Sim, falava muito. Do prejuízo que tinha essas eleições a cada 2 anos. Sem contar o custo e sem contar quem é mesário, né? Nossa, meu Deus, Fica mesário bem sofre. bravo, né? Mesário sofre, gente, mesário sofre. É A minha irmã complicado. foi mesária por 7 eleições consecutivas. E aí eu me lembro que, tipo, na 4ª eleição, ela falou, bom, agora eu sou presidente de mesa, acabou. E aí depois ela começou a ser presidente de mesa, presidente de mesa, presidente de mesa. Ela foi lá e falou, como é que é isso? Aí eles falaram, não, foi um erro. Estamos tirando, mas nesse erro, ela ficou... E ela é profissional liberal, então nem tem aquela coisa do, é bom, porque eu tiro 2 dias depois. Não, é roubada.
Assim, enfim, é complexo. A gente tem que construir um modelo, né? A gente está construindo. Aí, ó, postaram aí doce ilusão. É ela no caso. E aí, subir na hashtag postando doce ilusão, é isso aí. Muito bom. Pondo pressão. Então, Hum. bom, que mais? Que mais que a gente pode falar? Que eu sem O que roteiro você aqui. quiser. E aí temos, além de tudo, TikTok. TikTok. Vamos falar do TikTok. A galera tá fazendo Adoramos campanha falar do antecipada no TikTok. TikTok. Adoramos falar do TikTok. Galera fazendo aquela campanhazinha antecipada no TikTok. Isso é uma coisa muito interessante, né? A campanha antecipada, porque em algum sentido, as pessoas, assim, a legislação eleitoral é bastante estrita em termos de campanha, né? Do que você pode fazer, de quando você pode falar, de como você pode se pronunciar. Perdão. Mas, infelizmente, é algo que foge de controle, sobretudo com as redes sociais. Eu lembro que eu tenho a sorte de conhecer um procurador que é especializado nessas questões eleitorais digitais, e ele me dizendo que nas últimas eleições o TSE criou uma força-tarefa para caçar fake news, crimes digitais relacionados à eleição. Ele falou, cara, isso vai ficar ótimo no jornal, mas são 6 pessoas em uma sala, não tem como, né? Não tem como, porque eram 6 pessoas. E aí isso traz uma questão que para a justiça eleitoral já era complicado mensurar a questão da campanha antecipada antes da internet. Com a internet, ficou impossível. Talvez uma saída seja focar no impulsionamento, né? Focar no impulsionamento pode ser uma saída, mas não dá para impedir que o cara comece a aparecer ou a falar ou ter um programa ou algo do gênero, porque isso a galera faz todo ano. Então não tem para onde correr. Mas a turma está E usando. A turma está usando a Instagram, questão Facebook, das está usando todo mundo. fake news. E a questão Eu das tive. fake news? Você sabe que eu tive um debate agora de manhã com um advogado, né? Uma live que eu participei dele, o Paulo Roque, né? E ele me perguntou, né, sobre as fake news. Ele falou, mas então você é a favor do controle, o controle é censura. E eu respondi, eu falei, olha, eu não sou a favor do controle, eu sou a favor do pacto. Eu creio que a grande questão que envolve a internet hoje é que, assim, eu sou de uma educação iluminista, você também. A gente acredita que as coisas melhoram à medida que a gente estuda, né? Então, eu estudei, eu aprendi uma coisa, né? Você aprendeu que as pessoas vão fazer o melhor possível com os instrumentos que elas têm. A internet vem um pouco para destruir isso, né? A gente vê que as pessoas usam uma ferramenta muito boa para coisas muito ruins, infelizmente. Porque a gente ainda não se adaptou a viver nisso aqui, né? A gente ainda não sabe direito. Eu acho que é importante a discussão das fake news, do projeto, né? A discussão é importante. Mas o projeto tem muitas dificuldades, né? O projeto tem dificuldades, o projeto vai ter que ser discutido, né? Sobretudo pelo fato de que ele privilegia alguns players, deixa outros de lado, ele dá poder demais a entes privados, e aí vem aquele ditado latino que eu gosto muito, né? Que é quem guarda, guarda. À medida que você dá o direito de alguém vigiar a esquina, quem vigia o que ele está fazendo? Né? E o projeto ainda tem essas lacunas, então a gente vai precisar pensar essas questões e trabalhar de forma que a sociedade possa dizer, olha, isso aí eu não acho bom não, a gente devia mudar, a gente devia construir interpretações e interlocuções novas. Eu tenho bastante esperança de que agora o projeto está na Câmara, né? Eu tenho bastante esperança de que os parlamentares sejam sensíveis a esse diálogo, que não é só das empresas, tá? É das empresas, é da sociedade civil. Uma amiga minha aqui, a Isadora, acabou de entrar, ela é muito envolvida com movimentos sociais. Ela me deu uma aula sobre a preocupação da sociedade civil acerca do projeto de fake news. Então, eu creio que é o papel dos parlamentares, eles vão ter que se abrir para isso. A minha grande preocupação nesse exato momento é o fato de que, como todo o processo legislativo está digital, de que a discussão seja feita rápida demais. Né? E você acha que ele pode interferir no processo eleitoral? Sem sombra de... Não, eu ia dizer sem sombra de dúvida, mas eu travei, eu mudei. Né? As regras já estão ali, né? As regras já estão ali, né? As regras eleitorais não vão ser mudadas. O que pode acontecer, dependendo de quando o projeto seja aprovado e efetivamente sancionado, porque tem isso também, né? O presidente pode segurar a sanção, pode vetar alguma coisa e tal. Depende daquilo que vai entrar em campo. Né? Dependendo do que vai entrar em campo. Eu não sei se ele interfere diretamente nas eleições, Silvia, sendo muito honesto.
É um Mas momento eu ruim, acho, né, para debater é, isso. É um momento. é um Não momento tira o complicado. mérito do PL. Eu só acho que o momento é muito delicado, porque é um PL que não É, pode. A gente já teve problemas de censura no país, não é uma questão que se resolva assim, né? e aí vem um ponto também que é. E de outro lado, né, a gente pode dizer, e quando será o momento bom para discutir esse troço, né? A gente não sabe, né? Se vai ter o momento. O momento é esse, né? O dado da realidade. E eu não sei se ele vai interferir, e eu concordo quando você diz assim, o momento é complicado para fazer essa discussão, sobretudo com o ranço de censura que a gente tem na memória. E aí eu não sei não sei te dizer se ele vai impactar diretamente na dinâmica eleitoral. Mas eu posso te dizer que ele vai interferir em alguns mandatos a posteriori, dependendo do que for aprovado. Dependendo do que for aprovado, não se surpreenda se a gente vê mandatário aí sendo cassado, perdendo mandato, respondendo a outros tipos de processo, porque é isso. Pode acontecer. O cara encontra alguma coisa, o cara falou alguma coisa, como é que vai ser? Né? Não deixa de ser um paradoxo essa discussão do PL das fake news, né? Porque é, aí eu vou colocar a minha opinião, tá? A minha opinião, primeiro, Coloca. fake news é super importante ser discutido e é um mal da sociedade atual, sem dúvida. Sim. Me preocupa a forma, o momento e os impactos que isso vai ter, e justamente o que você disse, quem é que vai guardar, quem é que vai fiscalizar, como é que vai se fiscalizar sem censurar de forma genérica e tudo mais. Mas o que eu acho mais paradoxal é que a ala política que tem algum afeto ou que defende a censura do passado é justamente quem está brigando contra o PL das fake news hoje. Ah, esse é um negócio interessante. Esse é um Não negócio é? interessante. Eu nunca pensei que fosse ver. Eu nunca pensei que fosse ver. Pior que eu já vi muita coisa em termos de política. Mas eu nunca pensei que fosse ver gente que na mesma frase ou no mesmo dia faz uma fala de proximidade com algum tipo de autoritarismo e 2 horas depois está falando da importância de liberdade de expressão. Pois é. São paradoxos, são paradoxos. Esse é um paradoxo que eu acho bem interessante e que coloca as pessoas em contradição. Uma pena, o que me parece ser uma pena nesse exato momento, é que, infelizmente, e eu acho que por isso que a gente faz essas lives, né? Você as suas, eu as minhas aqui, o eleitor brasileiro, em termos médios, e isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos também é muito parecido, a maioria das pessoas gasta pouco tempo para pensar política e para pensar o impacto da política nas suas vidas. Eu acho que esse é o grande problema. Porque essa discussão de fake news é muito, muito séria. Ela vai definir o nosso futuro. Vai definir a forma como você faz uma campanha, se você pode impulsionar, se você não pode impulsionar, se alguém pode te doar, se você pode usar um robô para fazer a campanha, se você não pode. Isso vai gerar um monte de impactos. E aí se ilude quem de primeira leitura acha, por exemplo, que fake news, impulsionamento e robô foram usados só para um lado. Foram usados por todo mundo, só que teve um lado que usou de forma mais eficaz, né? Usou de forma mais eficaz. Agora, você mexer nisso vai mudar a forma como esse país faz eleições, assim como a mini reforma de 2018, que foi sua primeira pergunta, mudou a forma como a eleição de 2018 aconteceu e vai mudar a forma das municipais. E aí é saber se os deputados, depois dos resultados das municipais, não vão inventar uma nova reforma para flexibilizar uma coisa aqui, ajustar outra ali, porque tem um elemento que vai bater a turma aí em 2022. Chama cláusula de desempenho, né? Vai ter partido desaparecendo aí, né? E mais do que isso, vai ter partido não desaparecendo, porque eles não vão ser extintos automáticos, mas eles não vão ter acesso a recurso público. Então, isso vai mudar o jogo. Eu costumo dizer que a gente está em um processo de transição, né? E como todas as transições são muito difíceis, transições são muito doloridas. A gente saiu de uma geração política e um jeito de fazer política muito característico que o Temer talvez tenha sido o último grande expoente. A gente entrou nessa lógica do Bolsonaro e do bolsonarismo que não me parece ser uma coisa de longuíssimo prazo. É um grupo que está entrando num rearranjo e a gente vai ter um futuro, né? Com novos Transição. atores, uma transição. A gente está no meio de uma transição e isso vai trazer resultados, entendeu? E aí vem, por exemplo, um desafio bastante interessante é que
É quando você coloca o parlamentar Instagramer, né, para num debate real. Porque o parlamentar Instagramer se dá bem, né? Você edita, você corta, você põe efeito, você muda a mensagem. E ali, por exemplo, me parece ser uma questão interessante da mensagem do Felipe Neto. Ele foi muito feliz em envelopar a mensagem de uma forma muito inteligível e muito direta. E me parece que vai se dar bem nessa eleição no fim do ano quem conseguir envelopar isso de forma muito inteligente e muito direta. A mensagem tem que ser simples, mas ela não deve ser simplória, né? Quem conseguir fazer Uhum. isso vai se dar muito bem. Vai se dar muito bem mesmo. E você vê alguma chance do fundo partidário acabar? Não. Eu posso aproveitar esses Como minutos eu para queria pedir para... ouvir algo diferente, sabia? Eu posso usar esses minutos, então, que eu já respondi não, para a galera subir de novo a hashtag aí do Doguinho pro Tavinho. Obrigado, Doguinho pro Tavinho. Sobe aí a hashtag, rapaziada. Né? Se você chegou agora nessa live, o propósito dessa live é pedir um Doguinho pro Tavinho. Só escrever hashtag Doguinho pro Tavinho. Obrigado. A Silvia vai me Bom, matar depois da eu live, mas quero tá tudo marcar bem. uma posição e voltar para a questão do financiamento. Vai, A marca a minha tua posição. posição muito clara, e quem me conhece sabe, eu sempre fui a favor do financiamento privado. Eu acho que ele precisava era de fiscalização, ele precisava de regulamentação, ele precisava ser mais amarrado, porque a defesa de interesses ela é legítima. Claro, E o problema era o Caixa 2 e não o financiamento. claro. Então, Então, concordo aquilo que expressamente. estava muito claro não era problema. E, na minha opinião, o Caixa 2 não deixou de existir. Ele só mudou de mãos ou ele permaneceu nas mãos que a gente tem. Eu tenho algumas questões, por exemplo, que são instituições religiosas e organizações criminosas. Então, a gente vê em alguns lugares do país muito claramente que ainda existe um financiamento de organizações criminosas para partidos em Caixa 2. Isso Sim. é muito claro para quem está dentro da política e, na minha opinião, super condenável. Então, assim, eu acho muito ruim a gente ter um financiamento público com dinheiro que poderia ser investido, revertido para várias outras questões, e a gente viu isso na pandemia, vários deputados, inclusive, falando para adiar, suspender as eleições e pegar os recursos dos fundos partidários para usar no combate à pandemia. Que eu acho, não sei se eles tinham essa real intenção ou se eles sabiam que não ia. Uhum. Mas. E eu não vejo nenhum problema em pessoas físicas e jurídicas doarem para aquelas causas que acreditam, sabe? Sim. Então, eu só Eu, queria eu, fazer eu um concordo, statement, não, sabe? eu concordo plenamente. Assim, se você tivesse me perguntado, você acha que o fundo partidário, o fundo eleitoral deveriam diminuir, né? Eu diria sim. Como você me perguntou, você acha que vai acabar? Eu disse não. Por quê? É, Porque eu acho que tem elementos, né? Dentro dessa lógica da transição, tem grupos políticos que sabem, né? Que sabem e é suprapartidário e supraideológico, tá? Tem grupos políticos que sabem que não conseguem levantar R$ 1 para uma campanha, né? Sabem. Mas, por uma série de características do que é o Brasil, esse pessoal é competitivo e ganha eleição. E aí, à medida que eles ganham eleição, eles vão defender seu próprio interesse. Então, eu acho que é muito eu por isso, testemunhei assim. eu testemunhei a triste realidade. Eu não gosto de citar muito partido porque eu acho que a gente personifica muito, mas aqui eu vou Sim. citar. Quando o Partido Novo foi criado e eles vieram com a bandeira contra o fundo partidário, e aí Uhum. eles criaram uma conta onde depositavam todo aquele fundo e eles fizeram uma petição para devolver esse dinheiro para os cofres Uhum. públicos. E aí a resposta que eles disseram, olha, se você devolver, ele volta para o fundo e vai ser destinado a outros partidos. Então, quer dizer, não iria cumprir a finalidade É da isso. ação deles, né? Sinceramente, eu não sei o que eles fizeram depois disso, mas eu acompanhei esse movimento. E eu achei muito triste, porque o primeiro movimento que a gente viu nesse sentido, na política, ele foi totalmente enterrado por uma regra Eu acho que imexível, ele, né? eu acho que eles seguem devolvendo.
Eu acho que eles, até onde eu me Eu acho que lembro, eles eles seguem depositam numa devolvendo. conta. Mas Tá eles lá. fazem lá um processo, tá lá. É. O que me parece, assim, a reflexão é importante. O que a gente tem que entender eleições têm custos? Tem. A pergunta fundamental é saber, e cada sociedade responde de um jeito, né? A pergunta fundamental é saber quem vai pagar o custo, né? E uma sociedade como o Brasil se definiu por uma série de características que todo mundo pagasse o custo, né? Porque a eleição envolve da justiça eleitoral à campanha, né? Tudo isso é custo. Tudo isso é custo da eleição. Então, todos os custos estão socializados. Em algumas sociedades, aí eu me lembrar aqui rapidamente, em 2016 eu estava na eleição americana, né? Estava como observador da eleição, convidado pelo governo americano. E aí eu fui visitar um centro de contagem, e o centro era bipartidário, porque assim, como só 2 partidos estavam concorrendo, em cada mesa você tinha um cara de cada partido, e tinha um cofre onde ficavam os votos, e esse cofre tinha 2 chaves, uma de cada representante de partido, e só abria simultaneamente. E aí, um amigo meu, Juliano Domingues, que é professor lá na Católica de Pernambuco, pegou e falou: tá, mas e aí? E se quiserem recontar, quem paga? Né? E aí o cara respondeu na lata: ele falou, olha, quem paga é quem pediu a recontagem. É ele que duvida do resultado. Justo. Eu acho tranquilo, assim, eu acho tranquilo, mas eu sei também, para fazer um contraponto à minha própria posição, mas eu sei também que um candidato que talvez não tenha grana possivelmente não pode recontar. Não vai poder pedir para recontar. Que é, por exemplo, os verdes, lá na eleição americana, a candidata do Partido Verde queria recontar em um estado, porque ela achava que recontando nesse estado a Hillary ganharia, e não o Trump. Mas ela não Uhum. conseguiu levantar a grana para recontar. Então, não tem recontagem. Né? Assim, o que me parece é que, no fim Parece das contas, democrático, pero não muito, né? no fim das contas, todo sistema tem tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. O que me parece no nosso caso é que, à medida que o dinheiro pode ser entregue para todas as legendas, isso equaliza o jogo, teoricamente. Porque todo partido vai receber uma grana para fazer campanha. E isso é bom. O problema é que, à medida que você está grana para todo mundo para fazer campanha, vai ter um cara de um partido que vai pegar essa grana e vai realmente investir para fazer campanha, preparar candidato, a turma estudar, não sei o quê, e vai ter um cara que vai comprar uma casa e morar nessa casa com o dinheiro do partido, transformando a casa em sede do partido. E eu não estou falando nada que já não tenha sido mostrado em reportagens na TV, em todos os canais de TV brasileiros. Então, assim, isso acontece. E esse é um desafio que a gente tem, em determinado sentido, para o futuro, para a consolidação de democracia no Brasil. Desafio. Desafio, Bom, eu desafio. acho que a gente tá chegando no nosso horário, né? Eu nem sei quanto tempo já foi, a conversa está A muito gente atrasou boa. um pouquinho, e aí eu acho que a gente tem mais uns 4, 5 minutos, mas Ixi, que eu pena. sei que você tem mais uma live hoje, que estaremos. Tenho. Quero Faz convidar todo propaganda. mundo aí. Vou fazer propaganda, aproveitar aí. Quero convidar todo mundo. Hoje, às 18h30, eu participo de uma live com o pessoal do Movimento Brasil País Digital. Vai ser no YouTube do pessoal. É só você entrar no YouTube e procurar Brasil País Digital. Às 18h30, eu participo de uma live lá, conversando com o Andrei Gutierrez, que é um amigo querido e um cara que sabe muito de políticas públicas sobre mundo digital. Vai ser um papo sobre política, governo e mídias sociais. Então, a Silvia me deu o prazer da gente fazer esse esquenta aqui. Ela teve essa ideia ontem, a gente conversando de outras coisas. E aí ela falou, vamos fazer uma live amanhã? Eu falei, bora. E aí, aqui estamos fazendo. E um doguinho pro Tavinho encerrando. Então, É, você... eu queria fazer Pessoas uma que outra seguem a Silvia, hashtag. eu queria falar o seguinte, vou interromper a Silvia de propósito. A Silvia tem 5.700 seguidores no Instagram. Você que segue a Silvia, você tem a obrigação moral de entrar no Instagram da Silvia e digitar hashtag doguinho pro Tavinho. Ela vai me matar depois, ela não vai comprar um doguinho pro Tavinho porque ela tem rinite, mas vai ser divertido pacas, é isso. Eu quero mandar um abraço pro Nilson Leitão, que acabou de entrar. Ex-deputado querido, ex-presidente da Frente Parlamentar de Agricultura. Bem-vindo, E Nilson. eu quero levantar um outro hashtag aqui, que na verdade você não percebeu, mas você caiu na minha armadilha. A gente estava sentindo muita falta das suas lives. Então, eu cozinhar comigo, sabe? Porque eu cozinhava todo dia, meio-dia, ouvindo, assistindo meu amigo Criomar.
E então volta Creomar. Vamos voltar. A gente vai voltar então semana Almoço que com vem. Creomar. E Almoço eu com Creomar, a quero gente vai voltar. E eu quero pedir desculpas a todos pelo meu estado aqui. Eu recebi, inclusive, mensagens por WhatsApp aqui do pessoal que está assistindo, desejando melhoras. Se Deus quiser, só uma rinite mesmo. Então, espero que sim. Se não for, a gente vai se cuidar. Mas obrigada por fazer essa live comigo. Nossa, a honra é Realmente, minha. na segunda eu acho que a gente não terá, porque o nosso palestrante confirmado não tá legal. Nossa, que ele melhore. É muito chato isso. Tá internado, acabamos de saber, e vamos continuar rezando para que fique tudo bem. Tempos Amém. muito difíceis, mas de muitas oportunidades também, né? Então, Vai dar tudo certo. Vai é dar tudo isso. certo. E boa sorte na sua live, e depois Obrigado, a gente... querida. A gente atualiza. Beijo. Se cuida. Beijo para todo mundo. Salva no IGTV para eu poder baixar depois, porque ficou no Vou seu. salvar. Vou salvar agora. Tá Então bom, tá bom. gente. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.